Bom dia, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. A palavra do dia hoje está em Salmo 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde, corta e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados oculta-los do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Esse alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, ou pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do nosso Deus, do nosso Senhor. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Rendo graças ao Senhor, nosso Deus maravilhoso, por esse dia lindo, dia radiante, sol radiante, né? A luz maravilhosa. E pelo ar que respiramos, pelas bênçãos do Senhor, pela natureza, pelo privilégio de nós ouvir o canto dos pássaros. Olha aí, estava com saudade deles, passando aí, né? E que maravilha, né, gente? Traz alegria pra gente. Nós lemos aqui, gente, no Salmo 90, pessoal, queridos amados irmãos, a fraqueza do homem e a providência de Deus. Tá vendo? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, o salmista, ele estava orando. Essa oração, gente, não é de Davi, tá? É a oração de Moisés, o varão de Deus, porque nem todos os salmos foram colegidos no tempo de Davi, mas sim também no tempo de Moisés, né? E essa oração aqui foi Moisés que fez, que orou ao Senhor. E ele sempre escrevia também as coisas que Deus revelava para ele, a oração dele, né? Muito maravilhosa. E ele disse assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, Senhor. Bom, antes que os montes se
formasse, nascesse, antes que o Senhor formou a terra, antes de tudo, o Senhor sempre foi Deus, né? Então ninguém melhor do que Moisés para passar isso para a gente, né? Pois ele ficou com Deus face a face mais de 40 dias, ele ficou 80 dias e 80 noites lá no monte, né? A primeira vez ele ficou 40. Aí depois que ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, ele teve que voltar para lá de novo. Teve que voltar, gente. Ficou mais 40 dias, mais 40 noites no total aí, né? De 80 dias e 80 noites diante desse Deus, né? Seja a pessoa, você ficar 80 dias com uma pessoa, você vai aprender muito com essa pessoa pessoalmente, né? Então, pois aí, nós cremos na palavra por conta disso, porque Deus falou tudinho para Moisés, como ele criou o mundo, como ele formou o homem, contou tudinho para Moisés, e Moisés escreveu tudo, desde Gênesis até o Deuteronômio, são livros escritos por Moisés. E aqui a gente viu esse salmo, né? Ele dizendo que antes do Senhor formar os montes, formar a terra, o Senhor já existia, né? De eternidade, eternidade, ele sempre foi Deus. Ele diz assim: Senhor, 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem que foi, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite que se foi, como o dia de ontem. 1000 anos para o Senhor como a noite que foi. Porque para Deus, gente, não tem essa de dia e de noite para Ele, entendeu? Para nós sim, né? Para nós tem luz difusa, né? O relógio. Mas para Deus não, né? É como se Ele tivesse criado a terra ontem, né? Ou 1000 anos já. Tu os levas como a corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, à tarde corta e seca. Então ele quis dizer assim que a nossa vida é passageira, né? É como a flor, né? A gente que gosta tanto de flor e nasce aquela florzinha tão lindinha, né? Vermelhinha, bonitinha. Ai, meu Deus, mas quando chega no outro dia, cadê a florzinha? Tá murcha, né, gente? Tá secando, tá caindo. Ai, que dozinha. E a nossa vida é passageira, como uma flor que cresce, depois ela murcha, né? E assim, a nossa vida, né, pessoal? Por isso que o Senhor diz para nós, pra gente fazer o que é bom, no tempo oportuno, né? Procurar andar na presença de Deus, aproveitar, né, o tempo, a mocidade, para fazer a vontade do Senhor, se entregar para Deus, porque depois, gente, é difícil, né? Eu conheci muitos idosos que a família não deixou aceitar Jesus. Não deixou de jeito nenhum. Idosos queriam se converter, descer as águas, e a família falou: não, 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 vocês estão virando a cabeça do idoso, não pode. Entendeu? Então aí você não vai ter mais domínio sobre você. Você não vai ter mais decisões, porque outros terão decisões por você, né? Porque o dia passa, os anos passam, e em Eclesiastes 12 está escrito que é para a gente lembrar do nosso Criador no dia da nossa mocidade. Porque daí você não vai escutar bem, você vai cantar, você não tem voz, a garganta não ajuda, né, gente? Os olhos já não enxergam bem para ler a Bíblia, para poder
fazer as coisas, a leitura, né? Seus pés não vai ter força para andar, para você caminhar para a casa de Deus, ou para você fazer algum outro benefício, né? Então, a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, a gente tem que observar a palavra de Deus e meditar nessas coisas, porque a juventude é uma vaidade. A juventude, a vaidade é um engano, é aquela força, aquele corpo, né? Ai, parece que nunca vai acabar, né? Aquele corpo lindo, maravilhoso. E pronto, é como se, é como se a tarde murchasse e secasse, né? Acaba. Mas o que não pode acabar, gente, é a nossa comunhão com Deus, né? A nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, para perdurar eternamente, né? Então, aqui está dizendo, ó, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. E essa é a nossa vida. Corpo, né? E a gente tendo comunhão com Deus, Ele vai dar um corpo novo para a gente e a gente vai continuar eternamente vivos, né? Mas aqui na terra a gente não pode deixar se enganar, né? Diante de ti puseste nossas iniquidades, nossos pecados oculta-nos do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Não foi praticamente ontem que nós estávamos rodeados dos nossos bebês, dos nossos filhinhos, né? Hoje nós já estamos sós, né? Com o nosso esposo, os filhos casam e vão embora, né, gente? Então tudo passa diante dos olhos do Senhor, né? É como se fosse um sonho, está escrito aqui, um sonho ligeiro. Dá a impressão assim que nós sonhamos que nós estávamos com filhos, né? Com eles ao nosso redor, como sonho, né? Que se foi, né? Glória a Deus. Olha, a nossa vida, a duração dela é de 70 anos. Só isso. Só 70, né? Alguns vai a 75. Se alguém chegar a 80, o que ele vai ganhar? Enfado e canseira, né? Nós voamos, está escrito no 10. É isso, gente, já pensou? Oh, meu Deus, né? 70 anos e vai embora, né, gente, o tempo, né? Mas aqui tem um conselho, no 12. Ensina-nós a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Para que a gente venha, né, pessoal, não, como que eu posso dizer, passar nessa terra em vão, né, mas que o nosso dia a dia a gente venha alcançar coração sábio, né, ser pessoas prudentes, ser pessoas amorosas, né, passivas, né, porque aí significa o quê? Que temos o amor de Deus no nosso coração, que nós aprendemos coisas boas andando com esse Deus. Mas andar com Deus a gente aprende alguma coisa, aprende coisas boas, assim como Moisés ficou diante do Senhor, os 80 dias e 80 noites, ele ficou ali com Deus, né? Ele andou com Deus, temeu o Senhor, né? Passou a conhecer esse Deus de perto e ele aprendeu muitas coisas que ele veio passar para a gente, né? O relacionamento com o Senhor. Então, que nós possamos também andar com esse Deus, né?
não largar desse Jesus por nada. E que todo dia, os dias das nossas vidas venhamos estar de mão dadas com o nosso Senhor Jesus, grudados nesse Deus, né? 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, e tá pedindo para quem? Para Deus, né? Para Ele ensinar a gente. Mas eu quero aprender. Aí que tá. Eu quero que Ele me ensine. Na verdade, eu quero mesmo caminhar com Ele, né? Eu quero mesmo renunciar. Eu quero mesmo renunciar ao desejo da minha carne, né? Bom, do contrário, vai murchar e secar a mesma coisa. Mesma coisa. Se você fizer a vontade de Deus, andar com Ele, sempre, você vai murchar e secar. Se você não andar com Ele, você vai murchar e secar da mesma forma. Mas a diferença está na passagem, né? É na passagem para a vida eterna. Todos ganharão corpos, né? O corpo incorruptível para a eternidade, daqueles que são salvos, né? E um outro corpo para as pessoas também que não quiseram andar com Ele, para que venha passar a eternidade no tormento. Então vai precisar de um corpo novo, né? Que resiste à eternidade. Mas, gente, a gente venha ser sábio, inteligente. Aqui está dizendo, ensina nós a contar os nossos dias. Então a gente tem que ser dependente dele. Senhor, eu não sei contar os meus dias. Ai, Senhor, eu não sei mesmo. Eu não sei de nada, Deus. Ensina-me. E Ele vai dar instrução, Ele vai dar um livro onde tem ali as lições. Tipo escola, né? Você tem que estudar os livros, né? E na prova você sabe, você tem que lembrar do que está escrito no livro. Não é? Assim também a nossa vida. Na hora da prova, nós temos que lembrar do que a gente estudou nesse livro aqui. Então, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é o professor, que Ele não vai dar prova para você se você não estudou. E se você não estudou, na hora da prova você você não vai passar na prova. Só isso. Você vai ganhar um zerão, né? E a nossa vida também, o nosso Senhor Jesus, Ele é um professor fiel. Ele deu o livro para a gente estudar, para que a gente venha passar na prova, que a gente vai ganhar 10 em todas as provas que a gente passar. Seja prova financeira, lutas espirituais, emocionais, psicológicas, né? Seja a prova que for, a gente vai tirar 10. A gente vai passar, né? Porque nós temos aqui um book nas nossas mãos, né? Um livro que tem todas coordenadas, não é verdade? Que tremendo que é esse livro, né? Só que se a gente lê ele de qualquer forma, você estudou? Ah, estudei. Então vamos ver se estudou, vou dar uma prova. E tirou 0. Significa que não leu com atenção, né? Tem prova, gente, que parece uma pegadinha. Já reparou isso? Então a gente tem que ficar esperto, não é verdade? Para a gente poder
sair vencedor, né? Sair vencedor, porque não tem cola, não. Não tem jeito de colar nas provas, não é verdade, gente? Não tem jeito. A saída é lembrar do que está escrito aqui no book, né? Ensina nós a contar nossos dias. E esse professor está ensinando todo dia, né? De tal maneira que alcancemos corações sábios. Diz assim também, eu vou partindo aqui para o final, está dizendo, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos de madrugada. Eita, coisa boa, né? Saciar a nossa alma com as coisas de Deus, né? Todos que amam a Deus, gente, conversam com Deus na cama, de madrugada. Outros ficam tão felizes que levanta da cama e vai orar, né? Outros gostam de ler Bíblia de madrugada, né? De falar com esse Deus maravilhoso. Olha só, sacia nós de madrugada. A alma, gente, ela fica radiante. O rosto da pessoa brilha por conta da luz de Deus na vida da pessoa, né? Alegra-nos pelos dias que nos afligiste, pelos anos que vimos o mal. Pessoal, todas aquelas provas que a gente tem passado, que você passou, né? O Senhor vai te recompensar, né? Vai te dar alegria por todos os anos que você foi afligido. Você pode ter certeza disso. Você foi afligido, mas você confiou no Senhor. Você vai receber uma recompensa. Você pode ter certeza. O Senhor vai te alegrar. Está escrito aqui que o Senhor é recompensador dos que o buscam, né? Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Podemos orar dessa forma. Podemos pedir ao Senhor que confirme a obra das nossas mãos, né? Quais são as nossas obras que a gente está pedindo para o Senhor confirmá-las, né? Depois, então, que nós entregamos ao Senhor, a gente pode ter essa ousadia de orar com confiança e dizer para Ele, Senhor, confirma as obras das minhas mãos. E pode ter certeza que o Senhor vai confirmar, né? A tua obra. A tua obra vai para frente. Aonde você colocar as tuas mãos vai para frente. Deus vai abençoar. Porque você tem colocado nas mãos do Senhor, né? Você nunca está fazendo nada sem conversar com Ele. Muitas pessoas ignoram isso. Sabia? Eu vou lá na esquina resolver um problema e eu vou ter que orar, eu vou ter que falar com Deus. Não tem necessidade, né? Tem sim, gente. As coisas é diferente. As coisas mudam. O Senhor dá inteligência. O Senhor confirma a obra das mãos das pessoas que confiam nele, né? Você tá com um projeto e muitas das vezes esse projeto não vai. Sabe por quê? Porque você nem pede para o Senhor confirmar a sua obra, né? Isso é amizade com Deus, sabe? Isso é dependência de Deus, sabe?
A pessoa, ela quer que Deus seja participante da vida dela, né? E é o que Deus mais quer. O que Ele mais deseja, gente, é fazer parte da nossa vida. Ele quer isso. Ele quer que aonde nós esteja, Ele quer estar conosco. Mas Ele não está? Não. Em todos os lugares, não. Ele vê, Ele sabe, mas Ele muitas das vezes não pode acompanhar a pessoa, mesmo porque a pessoa nem convida, nem quer que Ele vá, nem é amigo dele. Deus está fazendo parte somente dos problemas dela, das outras coisas Deus não faz parte, né? Mas não é duro mesmo, não é chato quando o amigo íntimo da gente vai num lugar, nunca não convida você, né? Come e bebe e depois vem falar para você, eu fui em tal lugar e não te convidei, né? Não convidou. Dói, né? Então, agora a gente fala que é amigo de Deus e a gente faz todas as coisas que a gente bem entende, aí depois que não dá certo, aí a gente vem pedir ajuda para esse amigo, que é o Senhor, né? Mas que a gente venha realmente a deixar o nosso Deus fazer parte dela, da nossa vida, para que aonde a gente colocar as mãos, o Senhor venha confirmar, né? Tem muitas coisas que dá tudo errado, que não dá certo, porque a gente não pede para o Senhor nos acompanhar, para o Senhor confirmar, né? Tem muita coisa, não é verdade? E seja sobre nós a graça do Senhor. Tá vendo que coisa mais linda, né? Aqui nós lemos a oração de Moisés, orando, intercedendo por ele e pelo próximo, né? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, então não era dele a iniquidade, era de todos, não é verdade? E assim a gente também vem aprender, né? Olha aí, uma liderança, né, gente? Uma liderança orando não somente por ele, mas por todos. Mas então não preciso orar por ninguém, que eu não sou líder de nada. Você é líder. Você, quando dobra seu joelho e ora pelos outros, você está numa liderança. Você está diante de uma grande responsabilidade espiritual e faz toda a diferença, né? Gente, que a graça, eu vou terminar com a palavra aqui de Moisés, que seja sobre nós a graça do Senhor. Que seja, né, gente? Que seja sobre nós a graça de Deus. Vou repetir, a graça de Deus é o que mesmo? É um dom imerecido. Ele deu a graça porque eu mereço. Não. Ele deu a graça, sendo nós imerecedores, por isso que chama graça, né? Que nós ainda mortos no pecado, ele nos fez filhos seu, né? Graças a Deus por isso. E que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós nesta manhã preciosa e todos os dias da nossa vida, que realmente a gente venha chegar nessa idade mesmo, né? Não muito, não nos 80, não, né? Porque aqui tá dizendo que depois é só câncer e enfado, mas pelo menos nos 70, nos 75, ainda dá pra gente se virar e não ser pesado, né, pessoal? Jesus. É essa palavra de hoje que o Senhor mandou para nós, para a gente se deleitar no Senhor e na força do seu poder. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo e a graça do Senhor no coração. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, o justo Cordeiro.